A história de Saul, o primeiro rei de Israel, é uma das mais trágicas que existem, sabe? Começa com uma promessa gigante e termina em ruína total. É uma lição muito forte sobre liderança, obediência e, claro, sobre as armadilhas do coração humano. Vamos mergulhar nisso e entender como tudo deu tão errado. E a pergunta que fica martelando na cabeça é essa: como é que um começo que parecia absolutamente perfeito pôde levar a um final tão, mas tão trágico? A jornada de Saul nos dá algumas pistas bem surpreendentes sobre isso. Para a gente entender a queda, a gente precisa voltar lá para o comecinho. Tudo começou com o desejo do povo. Então, vamos explorar essa primeira parte, a escolha de um rei baseada, basicamente, na aparência. Então, o povo de Israel olhou para as nações vizinhas e bateu o pé. Queria ser como os outros. Eles pediram um rei. Só que o critério para essa escolha, veja bem, não vinha de uma busca por um coração nobre, não. Vinha da busca por uma imagem imponente. Alguém que eles pudessem olhar e admirar, fisicamente. E seguindo esses critérios, que eram puramente visuais, eles encontraram que parecia ser o candidato perfeito. Saul tinha a aparência, a postura, tudo aquilo que o povo imaginava num grande líder. A própria descrição dele na Bíblia foca nisso, na estatura. Dos ombros para cima era mais alto que todo o povo. Ou seja, a escolha foi baseada na casca, não no conteúdo. E esse pequeno detalhe, esse é o ponto de partida para a tragédia inteira. Mas olha, não vamos nos enganar. O começo de Saul não foi só sobre aparência, não. Ele teve um início poderosíssimo, todo orquestrado por Deus. Ele foi ungido de surpresa pelo profeta Samuel, ou seja, foi uma escolha divina para a tarefa. Ele recebeu o Espírito do Senhor, chegou a profetizar, teve o coração transformado e, para coroar tudo isso, conquistou uma vitória militar decisiva. O cenário parecia perfeito. Só que todo líder é testado. E é exatamente aqui que a história de Saul começa a virar. A gente entra agora no teste da obediência, o momento em que as primeiras rachaduras começam a aparecer. O primeiro grande teste vem um pouco antes de uma batalha. A ordem do profeta Samuel era cristalina. Espere 7 dias. Ponto. Mas aí, Saul viu o povo com medo, se dispersando e, cedeu à pressão. Ele tomou para si uma função que não era dele de jeito nenhum e ofereceu o sacrifício. A consequência foi imediata e devastadora. Samuel chegou e declarou ali mesmo o fim da dinastia dele. O segundo teste foi ainda mais claro. O comando de Deus era para destruir completamente os amalequitas. E o que Saul fez? Desobedeceu diretamente. Poupou o rei inimigo e o melhor do rebanho. Foi aquele caso clássico de obediência parcial, que, aos olhos de Deus, é a mesma coisa que desobediência total. A resposta de Samuel a Saul, nesse episódio, se tornou uma das frases mais famosas da Bíblia, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Isso deixa muito claro que Deus valoriza um coração obediente muito, mas muito mais do que rituais religiosos ou qualquer boa desculpa. E claro, essas desobediências cobraram um preço espiritual altíssimo. É aqui que a gente vê como aquela unção que Saul recebeu se transformou em puro tormento. Esse aqui é talvez o versículo mais triste da história de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno o atormentava. Pensa só, a presença divina que o capacitava foi embora, e no lugar dela veio uma aflição espiritual constante. A unção sem comunhão virou tormento. E para tentar aliviar esse tormento, um jovem arpista é chamado ao palácio. O nome dele? Davi. O que Saul nem imaginava é que aquele músico não trazia só uma melodia bonita, ele trazia a própria presença que Saul tinha perdido. A chegada de Davi ao palácio dá início à fase final da queda de Saul. Uma fase em que ele passa a perseguir fantasmas e, nesse processo, ele acaba perdendo o próprio reino. O gatilho foi o sucesso estrondoso de Davi. Depois da vitória contra Golias, o povo começou a cantar. Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Para a mente já insegura de Saul, isso foi a gota d'água. A inveja se enraizou no coração dele de um jeito que não saiu mais. E essa inveja virou uma obsessão, uma paranoia. Saul tentou matar Davi com uma lança, mais de uma vez. Chegou a mobilizar exércitos inteiros para caçar um único homem. A ironia aqui é gigantesca. Ele usou todo o poder do trono para tentar destruir seu futuro sucessor, e ao fazer isso, negligenciou o reino e só acelerou a própria ruína. O desespero dele atingiu o fundo do poço.
Incapaz de ouvir a voz de Deus, Saul comete o ato final de rebelião. Ele vai consultar uma médium em Endor, basicamente buscando no ocultismo a orientação que ele tinha rejeitado da fonte divina. E para a gente entender a lição principal dessa história, nada melhor do que colocar Saul e Davi lado a lado. O contraste entre os dois corações, ele diz tudo. A diferença é gritante. O foco de Saul era a aparência, o de Davi, o coração. O caráter de Saul era marcado pelo orgulho, pela insegurança, o de Davi pela humildade e confiança. A obediência de Saul era parcial, calculada, a de Davi, mesmo com falhas, era sincera. E o resultado a gente já sabe. Saul perdeu o trono e Davi o recebeu. Então, o que essa história toda ensina pra gente hoje? As lições são poderosas e super atuais. Primeiro, a aparência nunca substitui o caráter. Segundo, a pressão só revela o que já está dentro do coração. Terceiro, justificar os nossos erros só endurece a alma. E a principal, liderança sem obediência sempre, sempre termina em ruim. A jornada de Saul termina da forma mais trágica possível. Ferido em batalha, vendo os filhos mortos ao redor, ele tira a própria vida. Um fim amargo, amargo demais para um começo que tinha sido tão cheio de unção e promessa. No fim das contas, a história de Saul ecoa até hoje e deixa no ar uma pergunta bem pessoal, uma pergunta que vale a pena a gente se fazer. Será que o nosso caráter está realmente preparado para as oportunidades que a gente tanto busca?